Capítulo 09. O Pirata do Chapéu de Palha. Luffy navegava pelos mares, seu bote cortando as águas azuis enquanto observava a liberdade do horizonte aberto. Seus poderes extraordinários eram uma combinação de força, velocidade e habilidades únicas, uma síntese de treinamento, herança e talento sobre-humano. Seus poderes eram: cura semi-instantânea, super força capaz de derrubar prédios inteiros, velocidade próxima do Luffy com Gear Second, Rasengan, multiclones da sobra max de 10.000 clones, duas caudas da Kurama sem desmaiar. Todos os golpes do Luffy original no final de East Blue. Andar sobre a água, mas ficando um pouco mais fraco. Jutsu de transformação. Raciocínio dividido com o de Naruto e Kurama. Sentir presenças como ninja, estrategista e criativo. Fuijutsu básico de invocação e selos. Enquanto o sol se punha no horizonte, Luffy avistou um confronto improvável entre um navio da marinha e um navio pirata. Seu estômago roncava com fome, mas sua curiosidade e senso de justiça o levaram ao local rapidamente, correndo sobre as águas como se fosse o chão sólido. Ao chegar, ele encontrou uma ladra ruiva, casualmente roubando pertences da marinha enquanto eles estavam distraídos com o ataque. Com seu jeito típico, Luffy perguntou de maneira sarcástica: "Oi moça, tem comida aí?" A ladra não viu problema em responder, indicando onde estava a comida. Luffy agradeceu de maneira simples e direta, seguindo para o local indicado. Lá, ele encontrou um garoto medroso chamado Kobe, e a cena se desenrolou de maneira familiar enquanto Luffy devorava a comida que encontrara. Conforme conversavam, Luffy percebeu a situação de Kobe como escravo da Capitã Alvida. Com sua franqueza característica, Luffy encorajou Kobe a resistir e buscar seus sonhos, comparando com sua própria ambição de se tornar o rei dos piratas. "Cara, você tem que parar de ser trouxa, sabe? Assim você nunca vai realizar seus sonhos", disse Luffy, encorajando Kobe a se fortalecer. Ficando mais forte. "Uai! Você não disse que quer ser almirante da marinha? Pois eu quero ser o rei dos piratas, e por isso vou arrebentar essa gorda e mostrar que sou mais forte." Uma voz inesperada soou por trás de Luffy, interrompendo sua declaração. Era Alvida, a capitã pirata conhecida por sua brutalidade e crueldade. Sem hesitação, ela atacou Luffy com sua clava de ferro, mas o que ela não esperava era a reação imediata e impressionante do jovem pirata de chapéu de palha. Luffy não se esquivou do golpe. Em vez disso, segurou firmemente a clava com as mãos e a quebrou com uma força impressionante, fazendo Alvida dar passos para trás, surpresa e assustada. Kobe, inspirado pelas palavras e ações de Luffy, respondeu à pergunta de Alvida, identificando-a como a gorda que Luffy mencionou. O sorriso confiante de Luffy permaneceu enquanto ele se preparava para enfrentar Alvida com sua técnica característica. Esse é o espírito Kobe. Gomu Gomu no pistol. Um único golpe foi o suficiente para enviar Alvida voando pelos ares. O poder de Luffy, combinado com sua determinação e habilidades de luta, tornava-o uma força a ser temida e respeitada nos mares que agora navegavam. Luffy, com sua aura de confiança, olhou para os piratas de Alvida reunidos diante dele. Sua determinação inabalável transparecia enquanto ele se preparava para enfrentar o próximo desafio. "Vamos assustá-los, Kurama", murmurou Luffy, referindo-se ao espírito de luta que o acompanhava. Em um gesto dramático, Kurama emprestou seus olhos vermelhos, lançando um olhar intimidador sobre os piratas de Alvida. "Segurem-se em suas vidas e fujam daqui", declarou Luffy, sua voz ressoando com autoridade. "E anunciem que seu bando foi dizimado por um único pirata. Monkey D. Luffy, o futuro rei dos piratas." Os piratas de Alvida, sob o impacto da presença imponente de Luffy e de Kurama, recuaram em temor. O simples nome de Luffy, ecoando através dos mares, já começava a se espalhar como uma lenda em ascensão. E assim os únicos que restavam no barco era a gata ladra que ficou sem um bote para fugir, Kobe e Luffy. Capítulo 10. Roronoa Zoro. Nami estava visivelmente irritada enquanto observava o navio colossal da Alvida. Ela resmungava sobre como isso dificultava sua missão de desembarcar discretamente em Sheostov.
Luffy, ao lado dela, não parecia perturbado, propondo com sua típica confiança que poderia resolver o problema facilmente usando seus clones para se multiplicar e se transformar em outras pessoas. O Rosado e a Ruiva se assustam com tal afirmação, afirmando que era uma habilidade muito útil. Luffy aproveitou a oportunidade para reforçar que não sabia navegar até Sheostov, apenas para ser cortado pela gata. Bom, meu nome é Nami. E para a salvação de vocês eu me orgulho de ser uma navegadora competente. Luffy se interessou na garota após tal fala. Kobe interrompeu a conversa com uma notícia alarmante. Um famoso espadachim chamado Roronoa Zoro estava sendo mantido preso em Sheostov. Nami, interessada em um mapa específico naquela região, e Luffy, motivado pela ideia de recrutar alguém tão poderoso quanto Zoro, decidiram partir imediatamente. Quando chegaram perto da ilha, Luffy criou clones disfarçados, incluindo um com a aparência de Alvida. Ele esticou seus braços para transportar Nami e Kobe sobre a ilha discretamente, usando clones para amortecer a aterragem. Assim que chegaram à ilha, Luffy observou como os habitantes temiam Morgan, o tirano local conhecido como Mão de Machado, quase como se ele fosse um ditador. Isso fez Luffy questionar se essa era realmente a marinha que Kobe tanto admirava, deixando claro sua desaprovação ao cuspir no chão da ilha. Kobe, um tanto desconfortável com a observação de Luffy, tentou explicar que nem todos na marinha eram como Morgan. Luffy então revelou aos outros que podia lembrar as memórias de cada clone que criava, enviando um para ajudar Nami e outros para localizar Zoro. Nami, inicialmente relutante em aceitar a ajuda de um pirata, eventualmente concordou em se aproveitar da ajuda de Luffy para alcançar seu objetivo. Enquanto isso, um clone é desfeito e Luffy grita. Então ele está lá. E assim deixando Kobe para trás, ele vai até onde estava o cabelo de musgo. Ao chegar, ele vê a mesma cena do original. E tem toda a certeza de que Zoro é uma boa pessoa após tratar tão bem a criança em sua frente. Assim ele entra em cena e avisa a garota que ali não é um lugar seguro. E a ajuda a sair rapidamente do muro. Ele saiu rapidamente, pois sabia que alguns marinheiros estavam se aproximando, e assim Zoro conversa com Elmepo, filho de Morgan, que seus dias estavam de fato contados. Neste momento, o clone de Luffy que estava com Nami foi desfeito, mas ele sentia que era um perigo que o podia esperar. Assim, ficando à frente de Zoro novamente, ele se apresenta. A conversa começa a tomar um rumo desafiador para o espadachim, sobre como ele estaria lascado se não tivesse ajuda, e assim, veio a pergunta: se eu te salvar da morte iminente, pegar suas espadas e acabarmos com esse QG, você jura ser meu tripulante? Zoro, rindo com dúvida, afirma que se essa loucura acontecer ele vai ser o mais fiel dos tripulantes. Sorrindo com a dúvida de seu já destinado espadachim de seu bando, ele fala: se você respondesse não, eu faria o que disse do mesmo jeito. Ah, eu gostei da sua aura, diz Luffy partindo numa velocidade que assustou o espadachim. O chapéu de palha já chega no cofre onde Nami estava apenas para encontrar ela disfarçada de marinheira e com 2 sujeitos nocauteados. Parece que tá de boa, hein? Pergunta Luffy. Nami sorri mostrando a língua. Luffy, antes de ir enfrentar o Morgan, dá uma sugestão: você seria uma boa navegadora para o meu bando, sabia? Mas pense nisso depois que eu jogar o tirano dessa ilha pro seu último dia de corrupção. Nami se espanta ao entender quem era aquele que Luffy estava a caminho para enfrentar. Você é um suicida por acaso? Diz Nami. Luffy fala: eu faço essa pergunta aos meus oponentes. E assim, em 2 minutos, na sala de Morgas, onde Nami também se encaminha, Luffy manda clones a fim de procurar as espadas de Zoro pelo QG. Enquanto isso, Morgas fala que ouviu falar pelo Dendemushi de um novo pirata que derrotou Alvida e seu bando. É uma pena que você irá morrer antes de ter renome, responde o Mão de Machado. Ah, você e que exército para me derrotar? Responde Luffy. Luffy arrogantemente dá risada perante ao oponente à sua frente, e assim Morgan tira seu colete e se prepara para a batalha. Com fúria, uma sequência de machadadas afiadas é feita na tentativa de cortar o pescoço do Mugiwara.
Luffy, analisando friamente os movimentos, percebe que seu oponente tem certa experiência, entretanto, sua força bruta era desprezível se comparada com a de Luffy e assim, com uma disputa de força injusta Luffy joga Morgans contra a parede mais longe. Com ela já rachada, Luffy faz 3 clones para cada perna e braço para incapacitar uma possível reação. E surpreendendo Nami, Morgans e marinheiros que acabavam de chegar para assistir o final da luta, Luffy na palma de sua mão gera uma pequena esfera azul e enquanto caminhava lentamente perante o mão de machado ele diz: "Você me dá ainda mais prazer de ser pirata." E sorrindo imponentemente ele grita: "Gomu Biju no Rasengan." O golpe é tão forte que mesmo Morgan colocando seu machado à frente dificultado por um dos clones de Luffy, ele é nocauteado perdendo não só um machado mas também todo o braço. Além disso, o impacto quebrou a parede do último andar do QG. Todos da ilha escutavam a queda do ditador. Morgans caiu a alguns metros de Zoro. O espadachim com os olhos secos e arregalados não conseguiu acreditar que o chapéu de palha cumpria-o com suas palavras. Voltando ao Luffy, ele conversa com Nami. "Acho que se o que você veio procurar for realmente precioso estará nesta sala, não é mesmo?" Nami concorda e já começa a procurar enquanto Luffy derrota os marinheiros restantes, embora alguns não quisessem lutar por estarem gratos ao chapéu de palha. Nami acaba achando um mapa na mesa em que Morgan estava. Junto a ele tinha um Dendemushi que se comunicava com o quartel central da marinha de East Blue. Luffy ao ver o item nas mãos da ruiva pensou em uma grande ideia. Se transformando no Morgans com seu jutsu de transformação ele liga ao QG central de seu mar. "Alô? Aqui é a central de East Blue, aconteceu algo em Sheostovna?" "Sim. Eu, Morgans, mão de machado, fui brutalmente derrotado pelo suposto pirata que massacrou o bando da Alvida. E assumo todos os crimes de abuso que cometi nesta ilha. Por favor venham me prender, e coloquem uma recompensa no maldito do chapéu de palha. O nome dele é Monkey D. Luffy em sua tripulação está o Zoro, caçador de piratas." Desligando a chamada com uma foto do chapéu de palha, Nami dá risada mostrando a língua pra fora, do seu jeito malandro. E assim, pegando as espadas de Zoro com alguns clones do Mugiwara, Nami e Luffy vão em direção ao caçador de piratas. Ao chegar, Luffy pergunta a Zoro se ele vai manter a sua palavra. O caçador de piratas diz: "É claro. Um espadachim deve manter sua palavra assim como suas espadas afiadas." E assim algumas horas após desamarrar Zoro, o espadachim, Luffy, Nami e Kobe estavam comendo no restaurante que pertencia à mãe da garotinha que deu nigiri ao Zoro. O ex-caçador de piratas pergunta ao Luffy: "Quantos tripulantes tem no bando?" Luffy responde: "Se contar comigo e você, temos 4 membros no bando." "E temos um navio?" pergunta Zoro. "Sim." responde Luffy. Todos ficam impressionados com